Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Vamos então, a partir de agora, com os nossos destaques do programa de hoje. A taxa básica de juros no Brasil sobe pela quinta vez seguida. Após reunião do Copom, foi confirmada a previsão do mercado financeiro e a Selic chegou a 14,25%, puxada principalmente pelas altas nos preços da energia elétrica e também dos alimentos. Uma história de boa vontade e grandes conquistas em Maringá. É a história de alunos batalhadores, estudantes de um cursinho social, que chegaram aonde tanto queriam, as vagas mais disputadas das universidades públicas. No estado de São Paulo, o governador sancionou a lei que exige ampliação de segurança nos serviços de entrega. No sul do país, começou a ser feita uma pesquisa inédita que quer identificar o perfil socioeconômico dos paranaenses. E ainda no Jornal de hoje, vamos contar para você qual é o país que pela 8ª vez seguida foi identificado como o mais feliz do mundo. Quer uma dica? Tudo é muito gelado por lá. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta começou. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou pela quinta vez seguida a taxa básica de juros no país. A Selic agora chega a 14,25%. A alta do preço dos alimentos e da energia e as incertezas em torno da economia global fizeram o Banco Central do Brasil aumentar pela quinta vez seguida os juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumentou a taxa Selic em 1 ponto percentual para 14,25% ao ano. Essa decisão já era esperada pelo mercado financeiro. Em um comunicado, o Copom afirma que a economia brasileira está aquecida, apesar de sinais de moderação no crescimento. Ainda segundo o comitê, a inflação cheia e os núcleos continuam em alta. O Copom alertou que existe o risco de que a inflação de serviços permaneça alta e ressaltou que continuará a monitorar a política econômica do governo. A Selic está no maior nível desde outubro de 2016. Já está aberto o prazo para envio da declaração do imposto de renda. A recomendação é não deixar para a última hora, para evitar possíveis problemas e multas. Acompanhe. Marco é estudante da Unifor. Ele é um dos 18 alunos que fazem parte do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil. Aqui, eles atendem a população em geral que precisa fazer a declaração do imposto de renda. Dúvidas é o que não faltam. O que declarar, o que entra no imposto de renda, o que não entra no imposto de renda, recibos médicos, financiamentos, são as mais variadas as dúvidas. Mas a grande parte é o valor também, qual o teto de declaração, limites de isenções e realmente o que entra e o que não entra, né? Os bens que declaram, os bens que são isentos, basicamente isso. A entrega da declaração começou essa semana e o contribuinte tem até o dia 30 de maio para entregar. Ano passado, foram mais de 4.000 atendimentos. Aqui, todo o trabalho é feito de forma gratuita para a comunidade. Esses serviços vão desde questões relacionadas ao imposto de renda da pessoa física e também para os micro e pequenos empreendedores, que são os MEIs de forma geral. De que forma a pessoa pode chegar até o núcleo? Pelo telefone 3477-3192, tá? E também nós temos as redes sociais do NAF, que é o @naf.unifor. Se por acaso o contribuinte desejar entrar em contato pelo Instagram, a gente também vai ajudá-lo da melhor forma, para agendar o atendimento e ele ser atendido conosco aqui de forma presencial. Estão obrigados a declarar. Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, que fez operações em bolsas de valores acima de R$ 40.000 ou menor, se houver ganho sujeito ao imposto de renda, que teve receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440, ou que recebeu rendimentos isentos ou exclusivos acima de R$ 200.000. Entre as mudanças na declaração deste ano, 2 se destacam. A Receita passou a dar prioridade para os contribuintes que escolherem a declaração pré-preenchida e também optarem por receber a restituição via Pix. Até o ano passado, a prioridade para os pagamentos acontecia apenas para quem tinha escolhido uma ou outra opção.
O aplicativo Meu Imposto de Renda não está mais disponível para download. Agora, os contribuintes que preferirem fazer a declaração por dispositivos móveis precisarão baixar o aplicativo da Receita. Quanto antes o contribuinte entregar o documento, mais rápido pode sair a restituição, caso ele tenha direito a receber. A Receita Federal anunciou que prioritariamente quem informar a declaração no modelo pré-preenchido, fazer a utilização da pré-preenchida e informar para recebimento da sua restituição, o PIX, esse grupo ele prioritariamente vai receber a restituição. Isso aí é justamente para incentivar aos contribuintes fazerem uso desse recurso da declaração pré-preenchida. Fora esse grupo, aí nós temos os grupos prioritários, que é aquele contribuinte que tem idade igual ou maior de 80 anos, esse é o grupo prioritário, é o primeiro grupo. Logo em seguida, a gente tem um grupo dos contribuintes que tem idade igual ou superior a 60 anos de idade, aqueles contribuintes que são portadores de algum tipo de deficiência e quem tem alguma moléstia grave. Logo em seguida, a gente tem um grupo do pessoal dos professores, que tem ali a sua fonte pagadora maior, a maior renda decorre do exercício do magistério e logo em seguida os demais contribuintes. Uma pesquisa inédita para identificar o perfil socioeconômico dos paranaenses começou a ser realizada em Curitiba e outros municípios do estado. No total, 60 mil moradores serão ouvidos em casa. Esses resultados dessas pesquisas não serão úteis apenas ao governo do estado, no sentido de rever políticas públicas, fazer monitoramento baseado em evidências, mas servirão também para a iniciativa privada, no sentido de novos negócios, novos empreendimentos, de acordo com o desenvolvimento econômico regional e os arranjos produtivos locais. Após a análise dos resultados, se necessário for realizarmos outras etapas, nós vamos realizar. Os entrevistadores credenciados ao IPARDES caracterizados caracterizados de crachá e colete e esse questionário ele é eletrônico. Então vai ser coletado em um tablet e a gente está respeitando todas as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente vai estar produzindo algumas estatísticas importantes para várias secretarias do Estado e também das regiões geográficas, os consórcios regionais que a gente tem aí no Estado do Paraná. Dar oportunidade pode fazer a diferença e transformar vidas. Em Maringá, alunos de um cursinho social conquistaram vagas em universidades públicas. Há uma frase que diz que a educação é o passaporte para o futuro. E a Nathalie acredita muito nela. Os últimos 5 meses de 2024, a jovem passou boa parte do tempo nesta sala de aula, estudando para o vestibular. Antes, a rotina era apenas em casa, mas quando ganhou a oportunidade de ingressar num cursinho social, se agarrou a ela e dobrou sua dedicação aos estudos. Essa fase do vestibulando, de ficar estudando, ainda mais quando você tem que estudar sozinha, por não poder pagar um particular e também não ter as disciplinas comuns da grade curricular na escola, é muito estressante, é muito cansativo, às vezes você tem algumas dúvidas específicas que você não consegue ter alguém para tirar, né? Então, quando eu entrei na prova, foi, essencial, porque não é só o conteúdo. É o conteúdo de uma maneira didática, você tem os colegas para interagir, os professores, sempre trazendo da melhor maneira. Aos 17 anos, ela pontuou 940 no Enem em 2024. Gabaritou a redação do processo de avaliação seriada da Universidade Estadual de Maringá. Foi aprovada em Biomedicina e conquistou o primeiro lugar pelo ProUni no curso de Biomedicina em uma universidade particular com bolsa integral. Resultado do comprometimento que ela teve com seu objetivo, mas que contou também com o apoio de vários professores. O Matheus foi um deles. O professor, que também estudou em cursinho social, acredita que mais do que aplicar o conteúdo, ensinar estratégias de estudo é o que faz a diferença no processo de aprendizagem dos alunos. Cada vestibular e cada concurso na vida de uma maneira geral tem um edital e tipos de provas diferentes. Então, nas minhas aulas eu buscava maneiras de memorizar, maneiras de aprender com coisas do cotidiano. Não é só passar o conteúdo
conteúdo, e sim também ver, esse aluno está bem? Esse aluno está me entendendo? A realidade de cada pessoa também nos leva a trabalhar de maneira diferente. O Cursinho Social à Prova é uma iniciativa da Gerar, Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional. No ano passado, 115 alunos foram assistidos por eles com a preparação para o Enem e vestibulares. 61 foram aprovados, a maioria em universidades públicas. Todos jovens em situação de vulnerabilidade social, que terão a chance de escrever seus futuros por meio do estudo. Grande parte do nosso sucesso, ele parte muito dos nossos professores, né? Não só a estratégia para conseguir uma aprovação, o conteúdo em si, mas sim o acolhimento desses jovens. Então, a Gerar, ela tem uma equipe multidisciplinar que faz esse acompanhamento desses jovens enquanto eles estão em sala de aula. Então, o apoio para saber de onde esse jovem veio, o porquê que ele está aqui, quais são as dificuldades que ele teve para chegar até aqui e entender que cada indivíduo é um indivíduo único. Você já ouviu falar na virose da mosca? A gastroenterite, que causa vômito e diarreia, tem registrado alta em várias partes do país. Entre os sintomas mais comuns da virose da mosca estão a diarreia, o vômito, febre, dor abdominal, mal-estar e desidratação. A doença diarreica aguda é comumente chamada de virose da mosca e ela é uma gastroenterite mais comum do que a gente imagina. Em geral, os sintomas desaparecem rápido, em até 3 dias, mas é muito importante seguir o tratamento médico, manter repouso e hidratação absoluta para se recuperar daqueles sintomas. Apenas nos casos mais graves é que a unidade de pronto atendimento deve ser procurada. A primeira busca de tratamento deve ser para o posto de saúde, mas as UPAs podem receber pacientes. A coordenadora de assistência da UPA da Praia do Futuro explica que os cuidados para prevenir a doença são simples. A prevenção é muito simples, são hábitos de higiene, ou seja, lavar a mão após sair ao banheiro, antes de preparar alimentos, manter o lixo da casa sempre fechado, manter a casa limpa, higienizar os alimentos, frutas e verduras principalmente. Isso já vai reduzir bastante a probabilidade de estar adquirindo essa doença. E basta uma mosca para contaminar todo um alimento. O tratamento com repouso é essencial e, quando não é seguido, pode agravar o quadro, principalmente em crianças e idosos. Se após 3 dias o paciente continuar com vômito intenso que não passou com medicamento via oral, se apresentar sangue ou secreção nas fezes, se a quantidade de urina reduzir, então você deve procurar imediatamente uma UPA, que lá a equipe vai estar preparada para tratar esses casos. No próximo bloco, o início de obras de dragagem em 4 canais do Rio Guaíba para acesso ao porto. E ainda, vamos te mostrar qual é o país mais feliz do mundo. Você tem um palpite? O intervalo é rápido, eu volto já. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você do outro lado, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos então de previsão do tempo. O outono começou, vai ser um período de chuvas dentro da média e de temperaturas mais altas por conta de ondas de calor que vão chegar ao país. Com atenção voltada para os estados da região norte e nordeste, onde ainda temos muita entrada de umidade. A atuação das ECIT estimula as nuvens mais carregadas entre o litoral do Pará, do Maranhão, do Piauí e do Ceará. E ainda tem todo esse fluxo de ar quente e úmido, espalhando nuvens carregadas entre Amazonas, Rondônia e o estado de Mato Grosso. Enquanto a frente fria continua se deslocando, afastada em alto mar na altura do sudeste, aumentando o risco de chuva forte entre Minas, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Começou a ser feita esta semana no Rio Grande do Sul a dragagem de 4 canais de navegação que vão facilitar acessos ao Porto do Guaíba, localizado na capital Porto Alegre. São 16 pontos que dão acesso ao porto, hoje com navegação suspensa, depois das fortes chuvas que atingiram todo o estado no ano passado. O que aconteceu ali no Guaíba?
Vários bancos de areia se formaram e, em muitos pontos, isso está bloqueando a passagem das embarcações. O investimento para este trabalho, anunciado pelo governo do estado, será de 60 milhões de reais e desbloqueia acessos importantes ao porto. As obras nestes 4 acessos devem ficar prontas daqui a 5 meses. Agora, os desbloqueios de outras áreas ao longo de todo o canal só devem ser concluídos no fim do ano que vem. Vamos agora ao nosso giro de notícias pelo país. Olá, Marília Tcheche. Olá, Odilon. O Paraná está participando de um projeto que promete revolucionar a saúde pública no Brasil. Trata-se do Genoma SUS, que pretende sequenciar ao longo de um ano o genoma de 21 mil brasileiros para criar um banco de dados de variantes genéticas populacionais, permitindo assim o avanço em pesquisas científicas, além de servir como base para o diagnóstico de doenças genéticas. A iniciativa, que faz parte do Programa Nacional de Genômica de Saúde de Precisão, começou a ser colocada em prática neste ano. Em todo o Brasil, 5 mil genomas já foram sequenciados. O Conselho Federal de Farmácia publicou uma resolução autorizando farmacêuticos a prescrever medicamentos, incluindo os que exigem prescrição médica. Além de receitar medicamentos, os farmacêuticos poderão renovar receitas emitidas por outros profissionais de saúde, bem como orientar pessoas sob o risco de morte iminente. Também ficarão autorizados a realizar consultas presenciais ou por telefarmácia e a solicitar, realizar e interpretar exames laboratoriais e testes rápidos. Ao publicar as mudanças, o CFF argumentou que se baseou nas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em farmácia. O Brasil saltou 8 posições no ranking da felicidade publicado anualmente pela ONU e ocupa em 2025 a 36ª posição. A Finlândia lidera a lista pela 8ª vez consecutiva. O documento leva em conta 6 fatores-chave principais para fazer essa lista: o PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, sentimento de liberdade, de generosidade e percepção de corrupção. Na primeira posição está a Finlândia, seguida por Dinamarca e Islândia. O Afeganistão, após anos de guerra e com o retorno do Talibã ao poder, repetiu a posição de 2024 e ficou no 147º lugar. Eu volto com você, Odilon. Finlandeses muito felizes. Em São Paulo, o governador do estado sancionou a lei que amplia a segurança nos serviços de entrega. Veja na reportagem. O objetivo é aumentar a segurança tanto para os consumidores, tanto para os profissionais do setor, já que essa nova legislação traz um maior controle e transparência ao processo, uma vez que as empresas prestadoras dos serviços de entrega, bem como as intermediadoras, deverão manter um cadastro atualizado dos profissionais. Neste registro deverá conter as seguintes informações: nome completo, documento de identidade, endereço, telefone, e-mail, foto atualizada, número da carteira de habilitação e características do veículo utilizado na prestação do serviço. E para reforçar ainda mais a segurança, a lei estabelece ainda que os entregadores portem etiquetas específicas em suas mochilas ou baús. Essa identificação deverá conter obrigatoriamente um QR Code e um chip de validação, permitindo a confirmação em tempo real da relação entre o profissional e a empresa, contribuindo assim para a prevenção de crimes e ações fraudulentas. O descumprimento das determinações resultará em penalidades às empresas, como advertências, multas e, em casos mais graves, suspensão das atividades. E a regulamentação dessa lei será feita através de um grupo de trabalho que será criado pelo governo do estado de São Paulo. Tamires Figueiredo, de Rio Claro. Por todo mundo, especialistas estão em alerta diante dos sinais evidentes de aquecimento. Na África, agora são antigas geleiras que estão desaparecendo. No Monte Quênia, já se tornou uma dificuldade encontrar geleiras. Da antiga massa de gelo, restam apenas 2 blocos, o maior deles com apenas algumas dezenas de metros de largura. De acordo com cientistas, o local pode se tornar até 2030 uma das primeiras montanhas totalmente desprovidas de gelo nos tempos modernos.
Charles Kibaki Mushiri, um guia de 50 anos, leva excursionistas aos picos, a quase 5.000 metros de altitude, onde observa a transformação da neve em rocha áspera. Alguns anos atrás costumava ter cavernas de gelo aqui. Nós vinhamos, entrávamos e tirávamos boas fotos, mas agora as cavernas se foram. A geleira Lewis está desaparecendo, há muito derretimento e a geleira continua se tornando cada vez menor. Talvez no futuro, em alguns anos, ela desapareça completamente. O Monte Kenya, a segunda montanha mais alta da África e patrimônio mundial da Unesco, atrai milhares de visitantes todos os anos. Após horas de caminhada, aparecem as rochas terrosas do pico, mas a neve não é vista em nenhuma parte. Os rios também secam, com consequências para a fauna, a flora e os habitantes da região. Entre esses penhascos, através daquele pedaço de névoa do vale, aqui embaixo, geralmente temos alguma geleira, mas agora ela se foi, mesmo que você possa ver, a rocha está um pouco esbranquiçada por causa da geleira que estava lá. De acordo com um estudo com base em imagens de satélites publicado em 2024, o Monte Kenya conserva somente 4% da superfície das geleiras. A segunda maior montanha africana perdeu mais da metade de suas geleiras entre 2016 e 2022. Com essas bonitas imagens, das geleiras no Quênia que estão desaparecendo, aí um alerta para a humanidade, a gente hoje se despede. A você que nos acompanhou, obrigado pela companhia, boa noite, bom descanso e até amanhã.